Olá pessoal, agora são 14 horas e 9 minutos, dia 15 de 5 de 2020. Eu sou Luciano Ayan, pseudônimo de Carlos Augusto Afonso, e eu queria falar aqui sobre a demissão do Nelson Taik. Eu tinha comentado uns dias atrás que a batata do Nelson Taik estava fritando e estava quase no ponto, né? Mas não ia demorar, né? Mas existe uma lógica para isso, tá? Não, nada me surpreende aí nesse sentido. Eu não tenho um dos detalhes aí da análise via dinâmica social que incorpora análise sobre seitas políticas, né? É que você não se surpreende. Você avalia o movimento da coalizão, de como os players estão agindo, qual é o espaço que cada um tem, e aí a dinâmica ela começa a impor os resultados e levar as pessoas para tomarem decisões bastante lógicas na maior parte do tempo, né? Então, o que, que é fazer essa avaliação e por que, que isso não surpreende? Então, eu queria compartilhar um pouco mais essa explicação, porque eu não sei se eu fiz um vídeo neste nível de detalhe, tá? Talvez aqui isso aqui deva levar uns 20 minutos para explicar, se eu levar um pouco mais, né? Mas eu, a ideia é mostrar o porquê que não tem nada de muito misterioso aí nisso aí, tá? Eu sei que tem muitas pessoas que gostam de fazer análise política com base em discurso. Ele não é autocrático ou não é democrático porque ele disse que não é, ou porque eu confio nele, ou porque ele disse acreditar nesse princípio. Eu até entendo, eu respeito, mas eu não acredito nisso, tá? Eu não acho que funciona. Porque a gente viu ao longo da história pessoas fazendo coisas completamente diferentes daquilo que pregaram em campanha ou nos ideais, assim que chegaram ao poder, né? A gente viu, por exemplo, se você pega as ditaduras que se inspiraram no marxismo mais revolucionário no começo, a gente vê que o que eles fizeram no poder não batia com aquilo que eles prometiam, né? E a mesma coisa vale para governos de extrema direita, né? Então, a, o que é importante nessa piscirica que tá fazendo aqui, eu vou até deixar que vai vir um alerta aqui. Então, o que existe é você avaliar o que está acontecendo, independentemente do lado, tá? Então, esta análise biodinâmica ela é assim, tá? Eu uso três métodos em paralelo, tá? Que seria a dinâmica social, do Kurt Lewin, a teoria do seletorado, que é do Bruce Bueno de Mesquita, do Alastair Smith, do James Morrow, e tem mais um outro aí que eu esqueci o nome. E eu uso também a metodologia sobre seitas, que eu incorporei isso em 2019. Foi uma dica de uma amiga, e isso então permite compreender melhor quando você tem uma seita política ou sectarismo mais extremado no poder, né? O fascismo, a criação do sectarismo para culto à personalidade foi no fascismo do Mussolini, ele sistematizado ali. Existia isso antes, na época do milenarismo, do jacobinismo, mas ele foi sistematizado nas mãos do Mussolini, e depois muito do que ele fez foi copiado por Mao Tse-tung, por Stalin, por Hitler, e por Jim Jones, que adaptou para outros, né, para um formato já do culto apocalíptico para cultos terroristas e assim vai, né? Então, isso é sectarismo, tá? O sectarismo, né, se você olhar pela ótica da política, ele é basicamente uma forma de você manter e ampliar o seu poder a partir de uma dinâmica, tá? É uma forma extremamente autoritária. Então, se você quiser fazer uma gestão autoritária, se você quiser um molde mais perfeito, mais completo, quanto mais depende do teu nível de riscos, né? Então, o sectarismo tem um modelo pronto, tá? Para isso. Quanto mais sectário um grupo é, mais autoritário o líder será, porque as pessoas se submetem mais, o círculo interno é reduzido. Muito bem. O que é, então, a diferença entre autocracia e democracia? De acordo com a teoria do eleitorado, mas antes, só para fazer uma breve, assim, um adendo aqui, um breve adendo, né? A dinâmica social é simples, é assim, um líder ou uma pessoa em um grupo, ele vai se comportar conforme o ambiente. Puta, mas que coisa óbvia que você está falando. Sim, é óbvio, mas isso revolucionou a psicologia social, só isso, nos anos 40. Então, é assim. Você quer saber como um líder vai se comportar? Então, você olha uma fórmula que é comportamento que ele vai ter, ele vai é uma função da personalidade que ele tem e o ambiente que está em torno dele. Então, se um líder ele tem uma
vontade, uma disposição, né, a sua personalidade, ela tende a ser um autocrata, o que você precisa agora olhar, se você conseguiu avaliar esses tons, esses itens, né, é observar se o ambiente que tem em torno dele vai tensioná-lo para que a personalidade dele se materialize, né? Então tem uma fórmula, né? Tem a fórmula da teoria do campo, né? Comportamento em função da personalidade e do ambiente. É uma forma de análise em que você pode observar as coisas sem precisar perguntar nada. É só você ver como é que a pessoa está agindo, como que esse ambiente está se movendo. Aí a teoria do seletorado, em complemento, que a teoria do seletorado surgiu pouco depois do ano 2000. E é uma expansão da teoria dos jogos. Então, pela teoria do seletorado, você começa a observar o interesse. Basicamente é uma extensão também da dinâmica social. Só que agora podendo mensurar as coisas. Você vai saber o que é um líder. Vamos lá, que diabo é um líder político? Um líder político é alguém que quer ficar no poder o máximo de tempo possível, não importa se ele está numa democracia ou numa autocracia. Ah, é bonito falar isso? Não, não é bonito falar isso, mas é a realidade. Quanto mais tempo um líder ficar no poder, melhor para ele. E é isso que ele quer. E isto não tem nada de errado, porque isto é o que vale para tudo que você faz na vida. Se alguém está numa empresa e vai para uma outra, ele vai tentar ficar nessa situação de poder o máximo de tempo possível. Então não significa que você não vai entregar seus resultados, mas com o objetivo de que você fique no poder o máximo de tempo possível. Então, se você tem um ambiente onde isto aí ele é mais autocrático, você consegue maquiar as coisas, você vai fazer o poder só pelo poder. Mas se as coisas forem mais transparentes e tiver uma diluição maior de poder, você estiver sendo mais observado, então o interesse de alguém em ficar no poder o máximo de tempo possível, né, vem junto também com entregar aquilo que for possível conforme as promessas. Né? Então, não é, dizer que a pessoa quer ficar o máximo de tempo no poder, seja numa democracia ou numa autocracia, não significa que os objetivos prometidos, aquilo que é prometido na campanha não vai ser entregue. Muitas vezes vai, outras vezes não vai. Tá? A teoria do eleitorado, o que ela explica? Que se você toma por base, então, os interesses humanos naturais, né, então agora você começa a observar como a coalizão em torno de um líder ela se move para uma direção ou para outra, para você conseguir ter uma ideia de se esse regime ele vai se tornar mais autocrático ou democrático. Como é assim? Então vamos ver aqui o que se modifica aí, né? Vamos ver se eu fecho essa janelinha aqui. Um pouquinho. Então vamos ver como é que a coisa é. Os autores da teoria do seletorado, eles avaliaram vários sistemas ao longo do mundo e notaram que quanto menor é a coalizão que segura o líder no poder, mais autocrático um regime é. Tá? E quanto mais ampla esta coalizão, o número de pessoas com quem ele tem que negociar, mais democrático um regime ele é. Aí, por que isso? Natureza humana. Está tudo na natureza humana. É que é assim. Se você precisa de apenas pagar 100 pessoas, pagar, negociar, entregar, às vezes não é pago em dinheiro, tá? Em poder político. Você precisa negociar com 100 pessoas apenas, 100 pessoas em uma coalizão, muito provavelmente você pode usar os bens privados, ou seja, bens do tesouro, e dar o dinheiro para eles. Por quê? E eles vão falar, beleza, está ótimo. E aí, nesse sentido, você tem, então, o suficiente para se manter no poder. Agora, se você tem que negociar com, imagine, 600 pessoas, uma democracia, plena democracia, 600 pessoas, tem um parlamento amplo, né, você tem que montar uma grande bancada, você tem
Tem o Senado, você tem empresários, vários setores da sociedade que você tem que falar, fechar e falar assim, gente, nós estamos juntos aqui, né? Então, se esse número aumenta, é grande, 600, você está numa democracia. Por que isto? Porque não adianta, você não vai conseguir usar bens privados para poder bancar a sua permanência no poder. Então você precisa usar bens públicos, porque senão você vai para a lona. Então, isto faz com que a popularidade real de um presidente seja muito mais importante. Então, se você quiser derrubar um presidente numa democracia, você precisa que a popularidade dele caia para convencer esta base a abandoná-lo, certo? E aí ele vai, ou ele não é eleito, ele não consegue se reeleger, por exemplo, se estiver no primeiro mandato, ou ele vai sofrer impeachment se tiver cometido crime de responsabilidade. Logo, uma democracia significa uma maior necessidade de você entregar as coisas, de você prestar mais contas e estar sujeito até a perder o poder se você perder a popularidade. Esta é a realidade de uma democracia. A democracia, ela se mantém porque os players da base não querem o risco de redução desta base. Porque quando você reduz uma base, significa que o poder deste líder aumenta. É óbvio. Se ele precisa negociar, satisfazer 600 pessoas para ficar no poder, né? Então ele tem um poder reduzido, né? Porque ele depende agora de 600 pessoas. Agora, se ele precisa negociar com 200 pessoas, ele tem o poder porque ele depende de menos pessoas. Então, por isso que historicamente as autocracias elas dão aquela, em média, uma condição de vida muito mais complicada para o povo, porque você pode, você maquia a sua falta, você não vai criar uma popularidade real, você vai comprar apoio, você vai censurar a mídia, você vai perseguir seus opositores. Isso é autocracia, tá? Existe uma coisa muito assim, irônica, né? Porque numa democracia, a chance de você ficar muito tempo no poder é muito pequena. Porque você, mesmo que você faça um trabalho assim, você entregue 50, 60% do que você prometeu, sempre vai ter alguém reclamando. Mas isso não é ruim. Não é ruim para a base. Então, a vida de uma pessoa que fica no poder por 2 mandatos, por 8 anos, é tomar butinada por tudo que é lado também. Tá? Então, mas a saída do poder, quando você sai, ela tende a ser assim: você vai para casa, então aí vai descansar, e acabou. Né? Agora, numa autocracia, existe uma chance de que você, como líder, fique, em média, o dobro de tempo no poder. Tem um livro que chama-se The Dictator's Handbook. Tem um que é dos autores da teoria do eleitorado, mas esse é um outro. Que ele mostra certinho isso aí, como a gente pode ver que, em média, as autocracias do mundo têm líderes que duram o dobro no poder. Você vai, por exemplo, você pega Stalin, olha quanto tempo ficou Fidel Castro, Mugabe, os caras assim, destruíram os países deles, levaram os países à ruína e ficaram muito mais tempo do que apenas 2 mandatos, 8 anos. Né? Então essa é a ironia da coisa. Então a chance de você ficar no poder, mesmo desgraçando a vida do seu povo, numa autocracia, é maior. Porém, a cada vez que você tem uma redução de base, você está em risco. Porque você pode não conseguir. Podem cortar a tua cabeça. E às vezes a saída desse líder do poder é traumática também. Olha quantos líderes morreram em situação, assim, por exemplo, Messias Nguema, que depois de 10 anos ele foi condenado à morte. Nicolai Ceausescu, né? Ceausescu, o nome dele, da Romênia, né? Você tem o Mussolini, você tem desde a origem, né? Você tem o Hitler, você tem vários que morreram também de uma maneira. O Samuel Doe da Libéria, ele destruiu o país e morreu numa tortura em que arrancaram a orelha dele, filmaram isso aí, tem na internet para vocês assistirem, né? Então, quanto mais esses regimes autocráticos, então assim, é uma tentação. Pô,
eu vou ficar numa boa, vou pegar muito mais, vou meter muito mais a mão na grana, vou prestar muito menos contas, vou ferrar a vida do povo, porque eles não precisam entregar, né, as coisas. Mas se eu perder o poder, a coisa é feia. Então você precisa do quê? Mais disposição a riscos. Tá? Claro que também, assim, a disposição para você mover de uma democracia para uma autocracia, se também tem um cenário de crise. Outro fator importante é a baixa dependência da produtividade dos cidadãos. Então, quando você depende, você está numa democracia e você depende da produtividade dos cidadãos, é uma coisa complicada. Agora, se você, vamos imaginar, como na Venezuela. A Venezuela era um país capitalista, só que o Chávez viu que ele conseguia reduzir o tamanho da base, convencer pessoas com o uso daquela estatal petrolífera lá, que sempre erra o nome, PDVSA, que me falaram. Então, e ali nós tínhamos já uma nova configuração de autocracias, são as tiranias modernas, em que a redução de base não vai acontecer do jeito que aconteceu na Rússia em 1917. Você pega e está negociando com uns 300, de repente, que não era bem uma democracia, e move para 80 pessoas, e vira aquele regime de terror. Não vai acontecer mais isso, né? É um outro ambiente. Tem câmera por tudo que é lado, massacre, você passar com um tanque em cima de alguém, alguém vai filmar para botar no YouTube e a comunidade internacional não quer mais conversar com você. Então, o conceito de tirania sutil, e eu sei que é desagradável falar em tirania sutil com a Venezuela, porque morreram mais de 10 mil pessoas em repressão lá, mas se você perto do que fizeram as autocracias do passado, isso ainda é pouco. Mas a tirania sutil você faz reduções de base mais progressivas, mas elas também elas demandam risco. Pessoas expostas. Então você precisa, se você quiser, então, uma autocracia, você precisa, então, criar uma situação de crise e ampliar o espaço na sua base de pessoas dispostas ao risco da ruptura. Porque você vai depender dessas pessoas para poder fazer a ruptura. Se você não tiver isto, né, essas pessoas, você precisa valorizar os players de maior risco. Tá? Observe então que um dos fatores fundamentais dessa análise é você entender se o número de players com alta disposição a riscos aumenta ou não. Por que eles precisam de alta disposição ao risco? Primeiro que tanto o líder ele pode perder o poder de uma maneira traumática, por quanto algumas pessoas que ajudam o líder a chegar lá, elas são jogadas fora. E esses que entram mais de cabeça, eles podem ser jogados fora de uma maneira bem desagradável. Veja o que aconteceu com Che Guevara, veja o que aconteceu com Trotsky. Né? E mesmo que não seja violento daquele jeito, uma conversão para tirania sutil, o jogo ele é pesado. Né? Então, olhar se o espaço dos players de maior risco aumenta, significa descobrir se o líder ele vai estar mais ou menos motivado a tentar uma ruptura. E tentar uma ruptura é buscar reduzir a base. É o que aconteceu na Hungria. A Hungria teve uma redução de base. A redução de base, uma das coisas que o Viktor Orbán fez foi diminuir o Congresso por uma mudança da Constituição para metade. E agora aproveitou-se do Covid para poder obter poderes ainda maiores. Duas mudanças. Ele reduziu base no mínimo 2 vezes de maneira perceptível. Foi o que aconteceu na Venezuela mais do que 2 vezes. Assim que o Chávez chegou ao poder, ele eliminou o Senado por mudança da Constituição, aí depois fez outra mudança para poder adquirir mais poder e, de maneira mais sutil, foi, então, ampliando o poder no Executivo. Tem mistério, gente? É isso a teoria do eleitorado. Então você, de acordo com a dinâmica social, eu então observo como se o presidente, se o líder, ele tem então uma tendência autoritária, se o ambiente em torno dele se move para isso. E o que é o ambiente? O ambiente é a coalizão. O ambiente é o meio político. É tanto a coalizão como ele tem, como os que estão fora. Porque se os que estão fora, eles denunciam, eles desmascaram esse projeto autocrático, não vai acontecer. Diminui a chance de acontecer, né? Então, como você observava esse governo desde o começo? Se o número de players de maior risco, né, aumentava nesta coalizão. E o que foi exatamente o que nós vimos desde o começo desse governo? Aconteceu uma coisa diferente do que os outros governos. Desde o começo desse governo, tinha expurgo na base. Mas expurgo da maneira mais baixa possível. Porque foi
O Bolsonaro, ele colocou um tipo de player de altíssimo risco na base. De altíssima disposição a riscos. Sectários, ele colocou. Ele colocou uma seita destrutiva no poder. Sim, é verdade. Agora, quando a gente lembrar a história deste governo, vai ficar fácil de observar isso aí. Então, desde o começo, a gente via cargos para pessoas de baixo nível sendo obtidos a partir do linchamento público. Dentro da base, não é por sabotagem, igual a maioria dos casos acontece. Não, é em público, é baixaria, é jogo pesado. Né? Então a gente viu sair. Começou com o Vélez Rodrigues e o Ernesto Araújo. Se os setores democráticos da direita deste governo tivessem estudado a teoria do eleitorado, eles deviam ter assistido o primeiro linchamento e falado: acaba a festa aqui, você vai tirar esses dois aqui, nós vamos nos juntar ao Congresso para implementar medidas para que você não use o poder de forma discricionária. E o jogo autocrático iria complicar. Nós somos uma democracia, calma. Mas nós temos um líder disposto, cuja disposição para a autocracia aumenta porque a lógica está dizendo isso para ele. A lógica da teoria do eleitorado. Então é assim. Se tivesse consciência, eles teriam feito isso. O que eles foram fazendo? Ficaram oportunistas, fingiram que não estava acontecendo nada, falaram, não dá nada, e não estudaram, obviamente, ou não estudaram, ou são oportunistas, né? Tem gente que não estudou, e tem gente que foi oportunista. Se você estudasse a história do fascismo, veria que foi o fascismo que sistematizou uma política de expurgos. Mas por que você sistematiza uma... Por que você tem uma política de expurgos? Gente, qualquer grupo aonde você atua por esta lógica, e o fascismo ele é um sistema, a origem dos grandes sistemas sectários, né? Você tem pessoas de menor nível, porque são as que aceitam a humilhação, a baixaria, o jogo. É só você fazer o teste. Faça um teste mental, não precisa fazer, pelo amor de Deus, não faça isso em casa, né? Se você começa a tratar as pessoas mal, xinga uma funcionária de cadela, eu não sei o quê. Gente, você vai ter pessoas que têm opções, elas vão olhar e vão falar, eu não vou topar mais isso. Só que aqueles que topam esse tipo de ambiente, geralmente são aqueles que topam mais riscos também. Porque também eles têm menos opções. Então eles vão entrar em situações de tudo ou nada para manter a sua posição mais vezes. Então, se você quiser uma política de expurgos, tá? Feita desse jeito baixo que tem sido feito aqui desde o começo do governo, evidentemente iria aumentar a taxa de players com maiores riscos. O que a gente tem visto? A gente tem visto, por exemplo, quando saiu o Vélez Rodrigues, quem é que entrou no lugar? Abraham Weintraub. Olha o jogo baixo que ele está fazendo. Olha as declarações absurdas que o Ernesto Araújo faz. Aí a gente tem assessor fazendo mensagem provocativa no Twitter. Isso é alto risco, topando alto risco. A gente via quando a reforma da Previdência, toda a mídia estava, quase toda a mídia estava a favor da reforma da Previdência, ou seja, a favor do governo. Criticava o Bolsonaro em umas pautas, mas a favor do Bolsonaro na pauta econômica. Qual foi o trabalho desse setor olavista? Arrumar manifestações para atacar o Congresso e acusar o Congresso de toma lá da cá sem prova alguma. Para quê? Para aumentar o espaço do setor autocrático na base. Então, quando eu falo de setor autocrático, é o setor disposto ao comportamento autocrático e querendo que o regime se converta, então, numa autocracia, porque ele aceita o risco disso. Então foi isso. As manifestações que aconteceram em 2019, na primeira metade do ano, foram artificiais. Era basicamente aqui, o pessoal de baixíssimo nível, assim, em termos de opções, eram pessoas que não tinham realizações fora dali, topando o alto risco, então, de tentar ruptura. Então começava-se, criou-se esse discurso, é ruptura, é ruptura, é ruptura, é ruptura, só se falava em ruptura, né? Alguns setores democráticos começaram a fazer a brincadeira, isso é só doidinho, deixa pra lá. Não, não era doidinho, a gente viu o aumento de pessoas de baixo nível na base, logo o aumento da disposição a riscos. Depois veio o Roberto Alvim. Vocês viram o que aconteceu em janeiro. Olhem o tipo de gente que ele colocou lá. Quanto mais aumenta o cargo, os cargos para esse tipo de gente, mais disposição essas maltas têm para poder tocar o terror. Porque existem pessoas. Uma das vantagens de usar o sectarismo político é você ter um exército de graça, que acredita que está lutando por uma causa,
militando, mas na verdade a causa é falsa, eles estão lutando apenas para ampliar o poder autocrático de seus líderes, e muitos desses militantes não sabem disso. Ou seja, você tem mais disposição a ampliar ações antissociais e logo você vai tirando as pessoas mais que aceitam menos riscos e vai colocando o pessoal mais barra pesada e criando então um ambiente que é a lógica do ambiente revolucionário. Então era óbvio que também que a gente já começava já até fazer quem é o próximo da lista. O próximo podia ser, por exemplo, o Moro, e foi mesmo, né? Não, aliás, antes do Moro teve o Mandetta. Por que o Mandetta se comportou de uma maneira precavida na pandemia e o Bolsonaro pedia algo que é próximo à ruptura? Não, ele queria uma situação de caos. Ele estava, na verdade, ele estava impulsionando o caos. Não fez o plano e fica na posição de encher o saco dos ministros, dos governadores. Por que ele fez isso? Porque ele atendia ao setor da base olavista que quer esse tipo de risco. Ele quer o caos. Porque o caos, a situação de caos, de crise, é positiva para que eles tentem uma ruptura, já que eles têm menos a perder. Eles seguem influenciadores que ficam fora do Brasil, que podem tocar o fogo no circo e não serem atingidos pelas chamas. Logo, além de ter a disposição ao risco, tem pessoas que são, inclusive, inimputáveis em relação ao risco. Eles podem pedir o que quiser. Então, o que você via era então essa disposição de aumentar os players de maior risco na base. Teoria do eleitorado. Então, a conclusão? É óbvio que você consegue prever que o presidente ele vai se tornando cada vez mais disposto a buscar uma situação de crise para tentar buscar uma ruptura. Que não precisa ser necessariamente um golpe de Estado, mas pode ser uma situação de fragilização das instituições que possa permitir talvez uma tirania sutil ou qualquer outra coisa, porque ele tá se movendo conforme a base dele diz para ele fazer isso. Então, quando você vê a saída de Moro e do Mandetta, basicamente o player está olhando o seguinte: quanto mais aumenta essa disposição autocrática de um líder, ele vai usar o Estado conforme a conveniência dele, porque os setores autocráticos já estão pilhando ele, falando: cara, tem que fazer. Você tem que usar a PF para ir atrás de seus opositores. Eles falam isso em público. Tem vários que falam isso. É a disposição a riscos. Aí o Moro, ele olha e fala assim: vale a pena, de acordo com a minha biografia, participar? Não, eu vou pular fora. O traidor. Não, não é traidor. Ele simplesmente viu: olha, eu não quero mais ficar nesse jogo. Mandetta é a mesma coisa. Em vez de pedir demissão, ele falou assim: olha, eu não vou jogar conforme você está pedindo. Por quê? Porque ele vai olhar para a carreira que ele tem, o nome que ele tem lá fora, e ele fala: se ele fizer exatamente o que o líder autocrático quer, ele vai se queimar. Então, você observa que esses procedimentos aí, eles permitem que os líderes, que os players dentro de uma coalizão, né, também tomem suas decisões. São decisões baseadas em risco. No final das contas, se esses caras saírem e as pessoas perceberem melhor a tendência autocrática do líder, isso também pode impedi-lo de conseguir, tá? Então, nesse sentido, não foi tão danoso assim. Foi até positivo que pessoas como Moro e Mandetta saíssem desse governo. E agora nós temos a saída do Nelson Taik. Como que você explica? Como que você explica, não? Como você explica logicamente a saída do Nelson Taik? Ele também tinha um currículo no mercado. E ele tentou chegar no poder fazendo o papel de morto. Não, ninguém vai me perceber aqui. Só que aí entrou num conflito aí com o presidente em relação à questão da cloroquina, que é simplesmente uma distração para poder ter uma desculpinha. O presidente sabe disso. Ficar falando em cloroquina é para poder falar assim: os outros não fizeram, esses outros estão deixando, sabe, estão deixando as pessoas morrerem. É um típico recurso de você distrair as pessoas, criando um falso problema, né? Então, o Taik, ele provavelmente pensou o seguinte: olha, ele fez a análise de risco deles e falou assim: olha, com a minha carreira aqui, não vale a pena eu ficar endossando esse negócio de cloroquina, não tem estudo suficiente. Eu não quero correr o risco. O presidente quer correr o risco. Então, o que o Taik fez? Ele pediu as contas. Tem algum mistério aí nisso aí, gente?
que pode acontecer daqui para frente? Bom, a tendência autocrática do presidente ela tende a aumentar. Né? Esse cenário de crise na saúde pode aumentar as ações imprevisíveis do presidente, porque ele vai aumentando o número de players de alto risco na base. É isso que está acontecendo desse governo. O drama deste governo é que o setor democrático da direita ele é muito imaturo. Ele não presta atenção nessas coisas. Por que o PT não foi fazer a mesma coisa que isso? Não, primeiro, nós não sabemos, não dá para saber exatamente a intenção. Mas você consegue saber que se os revolucionários da esquerda dessem o tom, o PT poderia ter feito isso aí que o Bolsonaro está fazendo. Mas não fez. Então, o que você pode dizer é o seguinte: os setores democráticos da esquerda ou da base, na época do PT, eles se deram mais valor. Eles falaram, eu não vou aceitar essa zona. Então, o espaço dos revolucionários, dos autocráticos, ficou pequeno e o governo seguiu com uma democracia. Né? Teve ameaças à democracia, assim, não foi isento de riscos, tá? Mas teve. Agora, aqui no governo, o governo do Bolsonaro, desde o começo, o setor democrático da direita e os setores democráticos da base, em geral, são de péssima qualidade. Então, eles não se valorizam, eles brincam. Eles ficam tradando, achando, é só um doidinho, então, o que o líder vai fazer? Ele vai patrolando, vai, por uma política de expurgo, vai tirando os players que têm menos disposição a riscos e vai botando players mais barra pesada. Só isso que tem de acontecer. Então, nesse sentido, o que você pode prever? Que de acordo com o aumento desses players dentro da base que topam mais riscos, ou seja, pessoas com menos a perder, que seguem, muitas vezes cegamente o líder, ou seja, não questiona nada. Se o líder falar para usar cloroquina, não precisa ter estudo, eu vou lá e faço, ou seja, você está assumindo até um risco para a sua imagem. Então você é um player de maior risco. Né? Esse tipo de player, aumentando o seu espaço na base, pode incentivar o líder a buscar mais a ruptura, mas isso também tem um risco, porque a bajulação aumenta muito. E logo o líder não percebe o nível de risco dele e pode ir muito além do que as pessoas conseguem digerir e ele capota. Pode acontecer dos militares perderem a confiança nesse projeto, né? Não estou falando em golpe exatamente, não estou dizendo o seguinte, que ele está ampliando a disposição a riscos. Era por isso que eu sempre digo, por isso que eu sempre disse, né? Gente, esse negócio de esperar um plano do presidente só vai vir. Assim, primeiro a gente teria que primeiro pressioná-lo e botá-lo na parede. Que os governadores não fizeram. Um plano para conter o Covid. Mas como ele está jogando com alto risco, ele já se sentiu confortável, e por isso o mundo está assustado assistindo isso. Ele se sentiu confortável a não ter um plano e ficar convocando as pessoas, saiam às ruas, vamos precisar de ruptura, vai ser o caos. Um presidente está fazendo isso. Então ele está jogando com alto nível de riscos, porque ele se sente confortável para fazer isso, porque o setor democrático da base dele está cada vez menor e o setor autocrático está cada vez maior e, portanto, ele se sente confortável a fazer isso. Né? E ainda ele tem pessoas, influenciadores, que dão um tom dessa conversa, que ficam fora do Brasil. E, se ele próprio capotar, essas pessoas que estão fora do Brasil não acham que não tem problema nenhum para elas. Então, infelizmente, por isso, esse é um governo de ruptura. Mas ele é um governo de ruptura quase no nível de um terrorismo. Ele não precisa buscar resultados mais. Ele precisa buscar obstrução. Ele precisa criar caos. É uma pena, mas é assim que a coisa funciona. Tem alguma surpresa nisso, gente? Não. Então você sempre eu fui avaliando esses dias, né, falando, puxa, será que o Taik ele vai você olha para o currículo do Taik e você fala, será que ele vai endossar isso aqui? Eu sei não, eu acho que não. Então não me surpreendeu a demissão dele, né? Outras pessoas de melhor nível vão fazer isso, né? Agora, algumas elas podem também, pela psicologia do peão, e fundo, né? A Regina Duarte. A Regina Duarte ela se degradou em público, ela se rebaixou para tentar obter a aceitação desses players de maior risco. Então, fala em dar risada de mortos em ditadura.
você está querendo dizer? Você está mandando uma mensagem aos players de maior risco. Tranquilo, gente. É isso, tá? Então, é uma pena. A gente não sabe como esse negócio vai terminar. Tem risco de autocracia? Tem, mas tem risco de capotada também, né? Por quê? Porque a dinâmica impõe isso. Não estou avaliando se, nem aqui esse caráter, é mau caráter, não é isso. Eu estou dizendo que é o ambiente que foi sendo criado, né? Por isso que eu dizia para o pessoal que fazia a reforma da Previdência, né? Alguns liberais que lutavam pela reforma da Previdência, falava, gente, do jeito que esses caras estão fazendo isso aí na base, linchamento, expurgo, igual na época do fascismo, só que sem a violência, mas com humilhação pública, eu acho que vocês tinham que cuidar de não deixar o presidente usar a verba discricionária de anúncio, colocar mais crivo para nomeação de cargos. Eu acho que vocês tinham que dar uma olhada para isso, que aí vocês poderiam brecar algumas intenções autocráticas. Mas não tinha como falar. O pessoal parecia que estava com a linguagem carregada, sabe? Precisamos aprovar a reforma. Tá, mas se você não está cuidando disso aqui também, não, precisamos aprovar a reforma. Tudo bem, então eles aprovaram a reforma e foram expurgados da base. Vários aí foram expurgados e foram linchados depois, né? Teve um caso, por exemplo, aí, aqueles linchamentos, aquela campanha de linchamento contra o MBL, que foi feita acho que em maio ou abril de 2019, foi o quê? Foi meramente o setor olavista querendo aumentar a relevância das organizações mais extremistas e ampliar o espaço na base, sendo que na época nem era. O MBL era uma disputa de cargos. O MBL queria fazer o apoio a uma pauta, que era a reforma da Previdência, como do lado de fora do governo. E eles estavam trabalhando o quê? Para dificultar esta aprovação, mesmo estando na base. O setor olavista estava querendo gerar o caos, para criar situação de acirramento totalmente artificial. Então é isto só. É movimentação da base. Agora o que fazer? Vamos ver, expor essas coisas aí, torná-los previsíveis, e pode acontecer deles irem tão longe, eles não têm mais condição de saber a hora de parar, e aí eles se ferram por eles próprios, né? A gente tem que avaliar, porque ainda sobra, né, players que ainda pensam em alguma estabilidade. Mas tem muita gente ali nesse governo que quer ver o caos. E não é caos pelo caos, não. É caos jogado em cima dos outros para concentrar mais poder. É isso que é a busca do cenário de crise para reduzir a base e logo ampliar os poderes autocráticos. Tudo bem? Acho que é isso aí. Nada de surpresa, nada disso me surpreende, e a análise do sectarismo é apenas um complemento para isso aí, para poder entender como se comporta um setor de uma base que seja, então, definitivamente uma seita política, como é. Né? Então, o bolsonarismo é uma seita política. Então, logo você também consegue prever o comportamento específico deles. Sem mistério, né, gente? Então, vamos lá. Então, esta é a minha análise do porquê que o Taik saiu, porque ele não quis fazer trade nesse nível de riscos que esse pessoal está pedindo para ele. Mesma coisa do Moro, mesma coisa do Mandetta. Esse papo é traidor, não sei o que, isso é tudo conversa mole. Isso é papo de todo grupo fascista que faz expurgo, fala essa mesma merda, e isso não tem nenhum significado real. Na real, na prática, é isso aí. Você vai ouvir nos áudios, tá ali. Tem gente querendo, não vale a pena eu meter a mão nessa cumbuca aí do jeito que você quer. É só isso. Tranquilo, gente? Valeu, um abraço.